Olá, boas-vindas a este nosso novo estudo. É uma alegria gigantesca iniciar essa jornada, especialmente com quem está dando exatamente agora aqueles primeiros passos na filosofia moral. Hoje, a gente vai transformar conceitos que à primeira vista parecem super complexos num mapa muito claro para a vida prática. Vamos mergulhar direto nisso. Esse material que funciona quase como uma mentoria para estudantes iniciantes. O nosso foco não é ficar decorando teoria chata, não, mas sim entender os princípios reais da felicidade e como colocar isso em prática. É hora de olhar para as nossas ações por uma lente totalmente nova e, sinceramente, fascinante. Mas antes de entrar na lição mais formal, vale a pena dar aquela pequena pausa para refletir. O que vem à mente quando a gente ouve a palavra moral? Para muita gente, confessa aí, essa palavra soa meio intimidadora. A gente logo imagina um conjunto super rígido de regras, aquela lista chata do que pode e não pode, ou até um manual de quartel. Mas olha só que interessante, a filosofia moral clássica propõe algo completamente diferente. O que será que acontece se a gente deixasse as noções pré-concebidas de lado só por alguns minutinhos, hein? Para guiar a gente, o nosso roteiro de estudos de hoje vai passar por 5 módulos bem diretos. O mito das regras, a bússola das preferências, o propósito humano, a ação livre e sábia e, por fim, a árvore da felicidade. Começando então pelo número 1, o mito das regras. Para construir a nossa base aqui, é absolutamente crucial derrubar o maior mal-entendido moderno sobre o que de fato é a moralidade. Tem uma separação fascinante entre o que chamamos de bons costumes e a moral em si. Antigamente essas coisas até andavam de mãos dadas, mas elas são bem diferentes. Bons costumes são aquelas regrinhas externas. A convenção social, basicamente o checklist do que a sociedade aceita e aplaude. Já a moral verdadeira é o motor interno, é aquela causa interna que torna uma ação boa ou má. Pensa bem, se a moralidade dependesse só de seguir os costumes externos, alguém vivendo no meio de uma sociedade totalmente corrompida nunca poderia ser moral, certo? A moralidade real mora na agência pessoal, na causativa que brota de dentro do indivíduo e não de fora. E tem uma situação que ilustra perfeitamente por que seguir regras externas às cegas simplesmente não basta. O nosso material-fonte traz um exemplo histórico extremo para testar isso. Imagine esconder alguém de um perseguidor injusto que quer fazer mal a essa pessoa. Se a regra externa é nunca diga uma falsidade em hipótese alguma, aplicar isso cegamente e entregar um inocente seria uma atitude terrivelmente imoral. Responder à circunstância real, protegendo uma vida de forma justa e despistando quem tem más intenções é, na verdade, a ação moral correta. Ou seja, a moral exige que a gente avalie o contexto todo e não só siga um pedaço de papel. Para entender a moral de verdade, precisamos olhar para as palavras bem e mal. E aqui entra um jargão filosófico que a gente vai desmistificar agora mesmo. Transcendental. Parece super complicado, né? Mas na prática significa apenas que é uma ideia tão ampla, mas tão ampla, que não cabe em uma caixinha só. Por exemplo, a gente fala de uma má ação, mas também fala de um mau cheiro, de uma má pintura ou de um mal profissional. O bem e o mal transcendem categorias. Eles se aplicam a literalmente tudo. É exatamente por isso que é impossível analisar nossa experiência de vida sem usar esses conceitos. E isso nos leva à parte 2, a bússola das preferências. Afinal, onde é que a gente encontra esse sentido de bem e mal? Encontramos olhando para dentro. O ponto de virada aqui é entender que é simplesmente impossível viver num relativismo absoluto no dia a dia. Ninguém age sem ter preferências. Pensa só, quando a gente entra numa loja, achamos um preço bom e outro ruim. Quando a gente ouve uma música, acha um som agradável e o outro insuportável. Existe uma ordem natural na vontade humana, uma hierarquia que busca sempre o que parece melhor. Então, manter aquela atitude cética que questiona tudo só por questionar acaba bloqueando o nosso aprendizado. A sinceridade interna, que é admitir que a gente naturalmente ordena o mundo entre o que é preferível e o que não é, acaba sendo o nosso primeiríssimo passo real dentro da filosofia moral. Parte 3. O propósito humano. Agora, se estamos o tempo todo buscando o que é bom, como é que a gente define o que é uma vida boa? A filosofia chama esse estudo de teleologia. Basicamente, a gente avalia a excelência de algo olhando para sua função, para sua operação característica. Por exemplo, como saber se um pedreiro é bom? A gente olha para a operação típica dele, que é construir e ver se o resultado é uma boa edificação. Um bom cantor é julgado pela capacidade de interpretar bem uma canção. Mas e o ser humano, hein? Qual é a nossa operação característica? O que a gente faz que as pedras, as plantas e os cachorros não fazem? O nosso agir é pautado na liberdade guiada pela opinião racional. Nossa operação típica é a ação livre e racional. E quando a gente realiza isso bem, o resultado é o que chamamos de vida boa, que é nada mais nada menos que a felicidade. Entrando na nossa parte 4, ação livre e sábia. Ter liberdade por si só não é garantia nenhuma de sucesso se ela não for bem usada.
Vamos imaginar a seguinte situação que o nosso material-fonte traz. Imagine estar num restaurante de um país distante, onde o idioma e os ingredientes do cardápio são totalmente desconhecidos. A liberdade para escolher qualquer prato ali é total, mas, se a opinião formada sobre aquele prato misterioso for incorreta, a refeição vai ser um desastre completo, mesmo tendo sido uma escolha super livre. Só agir livremente não basta. A opinião racional que guia essa liberdade precisa estar correta. Ela precisa ser sábia. Então, o que eleva uma ação do status de apenas livre para verdadeiramente sábia? O material destaca 3 requisitos bem rigorosos que precisam andar sempre juntos. Primeiro, o propósito final que se deseja alcançar tem que ser realmente bom. Segundo, os meios escolhidos para chegar lá precisam ser adequados e corretos. E terceiro, o custo, o esforço ou até o que se perde no meio desse processo não pode de jeito nenhum superar o benefício obtido. Quando uma ação atende em cheio a esses 3 pontos, aí sim ela começa a construir a tal da vida boa. E é exatamente aqui que entra uma palavra super famosa, mas que quase sempre é mal compreendida: a virtude. Para a filosofia moral, virtudes não são aquelas medalhas de escoteiro que a gente exibe por aí. Virtudes são simplesmente hábitos internos que facilitam demais a vida. Elas fazem com que a realização dessas escolhas complexas, que precisam ser livres e sábias ao mesmo tempo, se torne algo constante, natural e muito, muito menos desgastante. É exatamente isso que permite a quem está começando a acertar com consistência ao longo do tempo. Por fim, o nosso 5º e último módulo, a árvore da felicidade. Para amarrar todos esses conceitos incríveis de forma bem visual, a gente pode imaginar a moralidade crescendo igual uma árvore. A raiz profunda é aquele desejo natural e inerente que todo mundo tem de ser feliz. O tronco robusto dessa árvore é formado por aquelas virtudes fundamentais que a gente acabou de definir. Desse tronco saem os ramos, que representam as áreas específicas da nossa vida: o trabalho, a família, os nossos projetos. E as folhas? Bom, as folhas são os bons costumes e as regras externas, que servem ali apenas para dar sombra, beleza e proteção. O grande objetivo de tudo isso, o verdadeiro fruto nutritivo dessa árvore, são as boas ações, livres e sábias, que a gente colhe todos os dias. Mas prestem muita atenção ao ponto crucial desse estudo. A filosofia moral é uma ferramenta de uso estritamente interno. O grande objetivo é que a própria vida ganhe qualidade. Não é para a gente virar fiscal da vida alheia. Usar essas lições fantásticas apenas para julgar, apontar o dedo e acusar terceiros destrói totalmente a essência do que é a moralidade. Trata-se de uma jornada muito pessoal rumo à liberdade e à felicidade. E com isso, a gente vai chegando ao fim da nossa jornada de hoje. A moralidade, no fim das contas, é sobre como a gente navega na realidade, usando a nossa própria bússola interna, buscando sempre o que há de melhor. É sobre formar uma razão reta que guie uma liberdade verdadeira e prática. Agora que esse mapa está aberto e a nossa árvore está plantada na mente, fica aquele convite especial para observar as pequenas coisas do dia a dia. Diante daquela próxima decisão importante que aparecer, fica a provocação. Qual será a próxima escolha livre e sábia a ser feita? Um excelente estudo para todo mundo e até a próxima!